Olá, eu tô aqui para gravar para vocês mais uma mensagem da série Seja Meus Imitadores, como eu também sou de Cristo. Eu quero já convidar você para que você que perdeu algum vídeo, eu peço para que você olhe aqui na descrição desse vídeo e assista os vídeos anteriores para dar continuidade e seguir essa história, essa jornada junto comigo. E hoje eu quero compartilhar com vocês a terceira aula, Seja Meus Imitadores, como eu também sou de Cristo. A gente vai conhecer um pouco mais sobre a vida de Paulo. Esse Paulo que tem muito para nos ensinar, ao ponto de ter a audácia, né? A certeza, a ele acreditar, a ter realmente convicção dessas palavras. Seja meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Chega até a ser forte. Eu já peço que, se você quer levar a mensagem, como Paulo fez, eu já peço que você compartilhe. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Essa é uma forma de você levar a mensagem de Cristo, a mensagem da palavra de Deus para outras pessoas, uma forma fácil de as pessoas ouvirem a Deus através desse vídeo. E já curte, ativa o sininho e assim o YouTube manda para mais pessoas. Eu quero relembrar com vocês que em Atos capítulo 7, Estevão é julgado e é levado para fora da cidade e é apedrejado. E Paulo estava consentindo a morte de Estevão. Ele estava ali, na morte de Estevão. E Saulo, então, tem um encontro com Cristo. E ele passa a se converter a Cristo. Ele fica quase 3 dias, né? Ele fica 3 dias, na verdade, cego. E ele tem um encontro com Ananias e ele, então, converte. Isso a gente falou um pouco mais sobre no segundo vídeo, na segunda aula. Então, depois da conversão de Paulo então agora tem que se justificar, né? Em Atos capítulo 9, ele passa então a se justificar a sua conversão. Porque imagina, aquele que realmente estava assolando os cristãos, aquele que estava ali, consentindo na morte, aquele que mandava prender, aquele que estava com a carta verde, né? Que a gente diz assim, né? Essa figura de linguagem, para poder perseguir os cristãos, agora ele passa então a aceitar a Cristo. E as pessoas não estavam acreditando. Estavam achando que de repente era uma cilada de Paulo de estar perto dos cristãos. Mas Paulo então passa no capítulo 9 de Atos a provar que realmente ele tinha se convertido. Ele passa a justificar então Atos capítulo 9. E já em Atos capítulo 13, Paulo tem um encontro com Barnabé e eles então começam ali uma jornada, uma viagem, uma missão de Paulo perante a várias cidades para levar essa boa nova, para falar sobre esse Cristo maravilhoso, a declarar quem é Jesus, o que Jesus fez na vida, quem ele era, quem agora, como ele passou a aceitar, como foi a sua conversão e quem de fato era Cristo. Parece que agora, né, Paulo tem a certeza e clareia as ideias dele, fica claro de quem ele era, como ele perseguia, quem era Cristo de fato e quem agora Paulo era. Essa conversão é muito nítida nas pessoas que aceitam a Cristo, que realmente se entregam e se convertem a Jesus. Então, o que Paulo vem fazendo a partir aí do versículo 9 em diante, a partir da sua conversão, já para os próprios discípulos, pela própria igreja, pelos próprios cristãos, e ali ele não para mais, é justamente falar quem ele era, como foi essa conversão, né? A morte e a ressurreição dele, né, em Cristo, e agora a sua mensagem, a mensagem de quem ele era após
a sua conversão. E antes de ele partir então para a viagem junto com Barnabé, Atos capítulo 13, versículo 3, eu gostaria, né, de deixar isso frisado. Ele orava. Ele estava orando em Atos capítulo 13, versículo 3. Não só orando, mas ele estava em jejum. Ele estava tendo uma relação mais íntima com Deus, se preparando para a viagem. E aqui já temos uma grande lição, né? Toda vez que você quer declarar, quer levar as boas novas, ou tudo que você queira fazer, coloque na mão de Deus. Peça permissão a Ele. Ora, conversa com Ele. E o jejum também. O jejum serve para a gente manter essa relação com o divino, com o Criador. E Paulo estava tendo essa atitude antes de iniciar a sua jornada. E mais do que isso, Paulo entendeu a sua verdadeira missão. A verdadeira missão de Paulo é a mesma que a minha, é a mesma que a sua. É a mesma que Jesus nos ordenou em Marcos capítulo 16, antes, ali no finalzinho da sua morte. Marcos 16, versículo 15, ele fala, ide e pregai. Né? Imperativo, ele não está dando uma opção para a gente, para aqueles que realmente aceitam a Cristo. Ele fala, olha, leva as boas novas, leva a minha mensagem. Ide e pregai a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Essa é a nossa missão aqui, de levar as boas novas de Cristo, falar que Jesus fez na sua vida. Essa é a nossa missão. E antes de você fazer isso, faça como Paulo. Ore, jejua, peça a Deus sabedoria, que se enche do Espírito para você poder falar desse Jesus maravilhoso. Mas esse Paulo, que agora aquele que perseguia a igreja, ele passa então a ser perseguido. Atos capítulo 14, né, já indo levar as boas novas, os judeus de Antioquia e de Ícono, né, se reuniu e começou a julgar esse Paulo. Agora o feitiço, como diz, virou contra o feiticeiro. Você vê o quanto nós somos perseguidos já desde o primeiro século. Aqueles que realmente seguem a Cristo de alguma forma será perseguido. E não foi diferente com Paulo aqui. Paulo foi levado para fora da cidade e ele agora foi apedrejado. Olha, aquele que em Atos capítulo 7 estava consentindo com a morte de Estevão sendo morto como apedrejado, agora Paulo também é apedrejado, né, em Atos aqui, capítulo 14. Mas isso não fez Paulo nem um pouco se arrepender e parar. Isso não parou ele. Imagina, hoje a gente tem a liberdade dentro do nosso país, dentro do Brasil, para poder falar, ter essa oportunidade de estar gravando aqui, ter a oportunidade de você estar compartilhando essa mensagem, de você abrir, de você estar orando com alguém, de você falar desse Cristo. Lá eles estavam sofrendo. Os discípulos do primeiro século sofriam perseguições dos judeus. E não foi diferente com Paulo, mas ele não parou. Ele continuou, ele não se arrependeu, ele não se intimidou ao ponto de ser pedrejado. E a gente vai ver que Paulo passou por uma série, várias e várias dificuldades, vários e vários obstáculos para ser impedido, mas em nenhum momento ele parou. E um dos grandes exemplos que Paulo pode nos dar aqui é: não pare. Cristo está comigo, Cristo está contigo. A gente deve levar sempre a mensagem de Jesus, como Jesus mesmo nos ordenou, e de pregai a toda a criatura. Irmãos, você que está aí assistindo, eu peço para que você continue comigo a estudar um pouco mais
sobre a vida desse Paulo, de ao ponto ele falar, seja meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Essa é uma série para a gente conhecer esse Paulo que tanto nos inspira, sim, só de a gente ver essas dificuldades que ele passou e que ele não parou, a gente já começa a entender o porquê ele disse, seja meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Obrigado por você ter ficado aqui até o final. Eu quero continuar com você a assistirmos, a vermos mais sobre essa história, tá bom? Fica aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.